Leão, você falou há pouco, né, que os resultados, erros de arbitragem eventualmente provocam saídas de treinadores. E tivemos uma recente saída de um técnico que praticamente ninguém entendeu. O Wagner Mancini foi demitido do Grêmio com quase 80% de aproveitamento depois de meia dúzia de jogos apenas. Uma das alegações da diretoria do Grêmio, segundo o jornal Zero Hora, foi de que ele não teria pulso com os jogadores. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas situações contraditórias e respondesse objetivamente. Técnico de futebol, para lidar com jogador de futebol, com dirigente, enfim, ele tem que ter pulso, tem que ser até linha dura em alguns momentos? Ou sempre? Eu também li tudo que você... Eu procuro estar informado e li tudo que você viu. O Wagner jogou 6 jogos, ganhou 4, empatou 2. O Wagner foi meu atleta há muitos anos atrás. É um excelente caráter, uma boa pessoa e um menino que está querendo subir cada vez mais no seu aprendizado e na sua realização. Ele já fez um estágio muito grande em time do interior, teve conquistas e agora estava dando um passo mais alto, um voo mais alto, um voo solo mais alto. Pior do que ele ser demitido foi a maneira que a pessoa justificou. Primeiro ele justificou dizendo que ele não tinha pulso. Depois que ia colocar uma pessoa mais experiente. Conclusão, ele matou 2 vezes o mesmo homem. Dizendo que ele não tem pulso, ou seja, não tem moral para chegar na frente do atleta e dar uma dura ou pedir alguma coisa de uma maneira mais veemente. E depois disse que ele não tem experiência. Conclusão, ele ainda não está preparado para dirigir qualquer time grande. Certo? Então ele usou do direito exacerbado da sua conduta para trocar. Eu fui trocado no Grêmio e tinha tudo ao contrário, porque o presidente era amigo do outro. Então esse tal de amizade mata. Mata mesmo. Então eu estou... É uma decepção, lamento. Estou dizendo aqui de público, meu apoio ao Mancini, que é um excelente homem, um excelente caráter e tem um futuro brilhante. Oxalá ele possa nos substituir muitas outras das vezes, tomando os nossos lugares. Porque eu sou um treinador que gosto quando um jovem toma o meu lugar. Mais do que um veterano. Mais do que um veterano. Não experiente. Então eu acho que foi uma bobagem, um erro. Agora, os meandros do Grêmio, eu não posso julgar porque eu não conheço o que aconteceu. Eu não acho que passou só por aí. Mas o técnico tem que ter pulso? É Eu fundamental? acho que é fundamental que ele tenha eu não diria só autoridade, mas que ele represente muito bem o cargo que ocupa. Se você não tiver, e os dirigentes buscam isso, referencial. Se você não tiver um referencial e não for um referencial, você não comanda. No seu caso, Leão, você já deve ter acompanhado muitos comentários que falam de respeito e medo. O que você consegue impor. Que você se impõe por medo ou você se impõe por respeito. Correto. Né? Eu já ouvi isso, né? Como é que você vê isso? O fato de eu ouvir não significa que seja verdade. Eu sempre vou ao público, quando eu falo, aí tem um ex-árbitro, um ex-atleta comentando uma situação. Olha, não é porque ele falou que é verdade. Ele pode ter a verdade dele, a nossa verdade pode ser outra. Então é o seguinte, eu acho que você tem que impor pela sua capacidade. A maneira que você circula no meio ambiente pode te ajudar. Se você dessa boiada você já foi boi, facilita. Facilita, porque você já conhece os meandros ali, né? Agora, se você não tiver autoridade, eu diria liderança, se você isenção para tomar a decisão, você vai ser mais um. E ninguém nasce para ser mais um. Ninguém pretende ser mais um. As pessoas sempre nascem para fazer o melhor. E se você não tiver esses quesitos, não vai vencer na carreira. Ô, Leão, vou te perguntar um pouco sobre tática e estratégia de jogo, mas antes uma curiosidade. Você acompanha, por exemplo, aqui pelos canais da ESPN as transmissões dos campeonatos europeus? Não tem como você não acompanhar o campeonato do mundo. Porque no Brasil, você liga a televisão, passa futebol argentino, paraguaio, uruguaio, japonês, chinês, alemão, italiano, espanhol, turco. Você tem que acompanhar. Agora, é tanta coisa, tanta informação, que eu não vejo. Eu não vejo. Sou um treinador já há 20 anos. Fui um jogador durante 24. Então, há 44 anos eu estou nesse universo. E eu vejo uma nomenclatura agora
que eu não identifico no campo. Eu vejo uma nomenclatura que eu não identifico. E eu vejo outra nomenclatura simples, que é fácil de ler. Então, eu acompanho, mas não sou apaixonado não, porque eu sei como é que é a coisa lá. Aqueles que estão lá sentados no banco não são o que dão treino, não são o que dão palpite, são uma figura exemplar. Na maioria, não na minoria. Tem uns caras competentes para... Tanto é que nós nos relacionamos, quando encontramos, conversamos. Como é que tá? O que você acha que vai ser a Copa? O que você viu de novidade? Você só escuta nada, 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 caiu o nível, tá mal. E conversando com os cobras do futebol. O Wenger, por exemplo, lá no Japão, a gente conversava sempre. Teve o Star Game, ele foi meu auxiliar. O cara era cultíssimo no futebol. Então a gente relacionava, conversava, o Erickson a gente conversava, o Parreira nós conversamos sempre, o Muricy às vezes, como é que tá? E aí, dá para... Mas você gosta de estratégia de jogo, de tática? Porque uma das coisas que marcaram esse Campeonato Paulista, a gente está na metade, foi aquele Santos e São Paulo, com a marcação do Adriano, aí uma marcação homem a homem, né? Eu me lembro lá atrás, um jogo Corinthians-Palmeiras no Morumbi, que o Márcio correu atrás do Sócrates o jogo todo, né? E não é tão... Sócrates? Sim. Foi o Márcio, zagueiro central. Pensei que fosse o Guerreiro. Você era no Corinthians. Você era no Corinthians. O Leão estava no Corinthians? O Márcio foi pro vestiário do Corinthians, né? Eu tava jogando. Jogando. O Márcio Então foi em pro vestiário 83. Eu só joguei em 83. Então o Márcio acompanhou o Sócrates entendi pro o teu vestiário. raciocínio, entendi. Não é tão normal a gente ver uma marcação como essa, né, no futebol. E a gente teve lá, que eu achei um barato, o Adriano no Valdívia, depois o Adriano no Jorge Wagner, né? Como é que você pensa isso? Você gosta da estratégia, da tática, do jogo? Eu gosto porque, além de gostar, é uma necessidade, né? Você não vai na intuição, meio no... Não, a intuição você vai ficar adivinhando. Quem adivinha é aquele periquito. Periquito é que tira a sorte, nada mais do que isso. Então é o seguinte, eu estava tomando um banho no primeiro tempo de São Paulo. Por uma circunstância, acho que o meu lateral direito, o Denis, estava voltando de contusão e não assimilou bem como ainda não assimilou. Vai assimilar mais tarde porque é um bom jogador. Então o Jorge Wagner e o Richard faziam uma troca constantemente e ele só atacava em linha reta, o meu lateral. E as costas começou a virar. Eu falei, pera um pouquinho. Se tem dois que estão me atrapalhando demais, eu vou tirar aqueles dois de combate. Os dois jovens e guerreiros para marcar, falei, esse é seu, esse é aquele. Se vira, vai para onde for. O resto eu estou com 3 zagueiros atrás. Conclusão, de um baile que nós estamos tomando, nós passamos a dar um baile. E poderíamos ter ganho o jogo. 2-2, perdemos 2 gols cara a cara. Certo? Daqui a pouco tomamos um gol contra e perdemos o jogo. Você vê como o futebol é bonito, como o futebol é emoção. Então isso é bom. Aí uns falam, pô, o Leão matou o fulano de tal, deu um banho tático. Não deu banho tático. Você destruiu uma coisa boa dele, porque destruir é mais fácil. Destruir é mais fácil. E às vezes, você quer destruir, põe uma pessoa, você está vendo o erro. Você está vendo, mas o outro tem um atleta superior ao seu. E aí você tem que abaixar a cabeça, acabou o jogo, ele foi superior. Por quê? Porque ele tem peças melhores que a minha. Quando você não tem peças melhores que o outro, o que você faz? Você joga mais na destruição do que qualquer outra coisa. É o antijogo? Não. É a necessidade que faz. E às vezes você ganha de 1-0. É mais ou menos por aí.